resfriadinho aí, pegou a gente um pouco de surpresa. Irmãos, vamos estar orando antes da gente ler a Bíblia e falar da palavra dessa noite? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, Senhor, para louvar e agradecer o seu nome e para ouvir a sua voz, Pai, através da sua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, fala aos nossos corações, Pai. Abençoa cada lar aqui representado, cada pessoa que veio aqui essa noite, Senhor. Abençoa ela, abençoa sua casa, Pai. E abençoa as famílias da sua igreja aqui, Batista em Itatiaia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir para os irmãos inicialmente abrir nossas Bíblias em Mateus. Em Mateus, no capítulo 22. Então, Mateus 22. Vamos estar lendo a partir do versículo 15. Na minha Bíblia aqui tem um título para essa parte. Fala, o pagamento de impostos a César. Então, Mateus 22, 15 diz o seguinte: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Enviaram-lhes discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensas. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, reconhecendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então ele lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Irmãos, para a gente seguir adiante, a gente vai recapitular um pouco o contexto que essa passagem aqui, que nós acabamos de ler, é inserido. Naquela época, o Império Romano ele estava dominando todo Israel. Isso já de alguns anos para trás, né? Mais ou menos mais de 60 anos antes de Jesus nascer, o Império Romano já dominava toda Israel. E daí o que acontece? Nesse momento aqui, os mestres das leis, os fariseus, vieram para atentar Jesus. E junto com eles também tinha os soldados romanos aqui. Vieram para fazer um questionamento para Jesus. Eles armaram uma cilada ali para Jesus. O Império Romano ele dominava toda Israel. E quando a gente lê os capítulos dos Evangelhos, a gente vê que algumas pessoas pensavam que Jesus ele viria para libertar o povo de Israel do Império Romano. Essa era a visão de alguns. Isso aí foi muito bem retratado naquela série do The Chosen, que quem assistiu, que alguns discípulos falavam assim: eu estou pronto para lutar com ele contra o Império, eu estou pronto para libertar o nosso povo de Roma. Porque a palavra, a profecia seria que viria um libertador. E daí eles falavam: bom, a gente está preso agora aqui em Roma, sob o jugo dos romanos. Então esse libertador vai vir libertar a gente de Roma. E Jesus ele explica que não, que ele veio libertar a gente do pecado. Tanto é que o Império Romano ele segue ainda
dominando Israel até o fim da escrita da própria Bíblia, né? Então, até o fim do período bíblico, Israel ainda estava sob o jugo de Roma. Isso aí vai acontecer lá mais ou menos no século II, meados do século II, que Roma deixa de ser um interventor ali em Israel. Mas então o que acontecia? Roma estava dominando Israel, e daí você tinha parte do povo, claro, ninguém gosta de ficar pagando imposto para um estrangeiro, ninguém gosta de ser dominado, ainda mais Israel, com todas as promessas de Deus tinha para Israel, com todas as vitórias que eles tiveram no passado, com todas as guerras que Deus fez que eles vencessem. Então eles ficavam pensando: por que a gente está nessa situação aqui? Por que a gente está tendo que pagar imposto para esse governo estrangeiro? Então, muitos romanos ali não queriam aquela situação. Tinha grupo revolucionário armado que se juntava para matar soldado romano, enfim. Então eles falaram: vamos pegar Jesus nessa arapuca aqui, ó. Vamos armar uma cilada. Se ele responder que a gente não tem que pagar, tem que aceitar o jugo de Roma, tem que aceitar ser dominado por Roma, a gente vai ver que um monte de discípulo dele, um monte de gente que segue ele, vai tudo embora, porque a maioria das pessoas não querem isso. E se ele falar: não tem que pagar imposto para Roma, aí a gente prende ele. E o soldado romano vai junto e fala: aí, ó, tá tentando contra o governo de César, prende ele. Então, se ele falasse sim ou falasse não, ia dar ruim para ele. E Jesus, sabendo a intenção do coração das pessoas, o que ele falou? Não, me dá uma moeda. Pegou a moeda. De quem que é esse rosto aqui? Você vai falar: de César. Ele falou: então, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E é isso que a gente vai discorrer na mensagem de hoje. Afinal de contas, o que Deus quer de nós? O que a gente tem que dar a Deus? Se Jesus falou que a gente tem que dar a Deus o que é de Deus, o que é que Deus quer de nós? O que Deus quer que nós demos a Ele? E para isso a gente vai ler alguns versículos aqui. O primeiro deles está lá em Salmos 24, 1. Salmo 24, 1. Acharam, irmãos? Quem que se habilita a ler esse versículo? O Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Amém. Então, do Senhor é a terra e tudo que tem nela, o mundo e os que nela vivem. Então, do Senhor é a terra e as pessoas que vivem nela. Então, primeiro ponto: Deus, ele é dono de tudo. Ele é dono da terra, ele é dono do ouro, da prata, das pessoas. Poxa, mas se Deus é dono de tudo, então o que ele pode querer? Né? Vamos ler mais um versículo, lá em Atos 15, 17 e 25. Atos 17 e 25. Atos 17 e 25. Amém? Vou ler esse versículo. Atos 17, 25 diz: ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, nossa saga dessa noite está ficando mais complexa, né? Porque ele é dono de tudo, dono de todos. Ele não precisa ser servido por mãos humanas. Poxa, então, afinal de contas, o que Deus pode querer? Se ele já tem tudo, tem a todos, e também não tem necessidade de ser servido por mãos humanas, não necessita de algo, está ficando mais complexo aqui para a gente, né? Então, tudo que a gente tem, quando a gente volta para o versículo anterior, fala: do Senhor é tudo. Então, tudo que nós possuímos, a gente está administrando para Deus, porque não é nosso, de Deus, certo? O nosso emprego, nosso salário, nosso carro, nossa casa, tudo isso é de Deus, e a gente é só administrador disso, a gente está administrando isso.
E daí, Deus também não tem a necessidade de ser servido por nós. É aquela velha frase que a gente já ouviu. A gente sem Deus não somos nada. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite sobre o que Deus quer. Deus, Ele quer o nosso amor. Vamos ver lá em Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Alguém tem esse versículo aí já pronto para ler? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amém. Então, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Então, a primeira coisa que Deus quer por nós, que Deus quer de nós, Deus Ele quer o nosso amor. Vamos ainda continuar aqui na Bíblia. Eu vou ler um outro versículo aqui, que está lá em 1 João 4,19, que diz o seguinte: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Então, a primeira coisa, por que a gente tem que amar a Deus? Porque Ele nos amou primeiro, né? Então, amar a Deus envolve a querer agradar Ele em todas as coisas. Amar a Deus envolve também amar o meu irmão, porque Deus quer que eu ame o meu irmão. Amar a Deus envolve a gente amar a palavra de Deus. Vamos ler em Salmo 119, 97. Salmo 119, 97 diz o seguinte: Como eu amo a tua lei, medito nela de dia e de noite, eu medito nela todo dia. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Então, como eu amo a tua lei, ou em outras versões, como eu amo a tua palavra, né? A gente deve também respeitar e reverenciar o seu nome. Lá em Êxodo 20, versículo 7 diz o seguinte, que é até um mandamento, né? Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. E a gente pode até encontrar isso, não falar o nome de Deus em vão, é um dos 10 mandamentos. Então, primeira coisa, primeiro ponto da noite, o que Deus quer de nós? Ele quer o nosso amor, Ele quer o nosso amor para com Ele quer o nosso amor para com nossos irmãos, Ele quer o nosso amor para com a palavra dEle, Ele quer o nosso amor e respeito para o nome dEle. E Ele quer que a gente guarde os seus mandamentos. Como a gente pode ver lá em 1 João, versículo 5,3, que diz o seguinte: Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e aos seus mandamentos não são pesados. Então, aqui João fala, isso que consiste o verdadeiro amor a Deus, é obedecer aos seus mandamentos. E os mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro ponto que Deus quer de nós é amar a Deus. Segundo ponto, o que Deus quer de nós? O que Deus quer? A nossa obediência completa. Deus, Ele quer que a gente demonstre o nosso amor e a nossa fé nele pela nossa obediência à sua palavra. Ele espera que obedeçamos a tudo o que Ele disse. O caminho de Deus é sempre melhor para nós e para os outros. Então,
a vontade do Senhor, ela é melhor que a nossa própria vontade. A gente sabe que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, se é algo perfeito, é algo que é 100% melhor, ele é perfeito, ele não tem falhas, ele não tem erros. Então, se a vontade de Deus é perfeita, ela é melhor que a nossa própria vontade. E às vezes, irmãos, a gente quer algo, a gente almeja algo, isso já até aconteceu comigo, de eu querer uma coisa e de repente, do nada, tudo convergir para dar errado naquilo ali e de repente Deus abriu outra porta e dá certo de outra maneira, outra coisa, que às vezes eu indo por aquele caminho que era o desejo do meu coração, eu poderia me frustrar, eu poderia dar errado, poderia acontecer alguma coisa. Então Deus, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, quando a gente pratica a verdadeira obediência, a gente está fazendo o que Deus quer. Ele quer que nós sejamos obedientes, mas obedientes por completo. Então, que entreguemos passo a passo da nossa vida a Ele, entreguemos o nosso caminho a Ele, confiemos nele, sabendo que tudo Ele fará. Então, quando a gente lê lá também, vou deixar mais um versículo sobre essa obediência, lá em 1 Samuel 15, 22. Diz o seguinte, 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, vocês vão lembrar no contexto desse versículo, nessa época aqui, se faziam sacrifícios de acordo com os pecados que você cometia. O patriarca da família fazia sacrifícios de acordo com os pecados dos seus filhos, enfim. Então você levava um animal e sacrificava ele por causa do pecado. E esse animal não praticou pecado, mas ele morria por causa daquele pecado. Então era derramado sangue inocente para justificar um pecado. E depois Jesus veio como o Cordeiro Santo e derramou seu sangue por nós e nos remiu dos nossos pecados. Mas o ponto-chave aqui é essa pergunta, essa indagação de Samuel, que falava, poxa, toda vez que você peca, você vai lá e se arrepende. Toda vez que você peca, você vai lá e se arrepende. Será que Deus, Ele quer te ver de joelho pedindo perdão pelos seus pecados? Ou Deus, Ele te quer de pé, obediente ao que Ele quer para a sua vida, obediente na palavra dEle? Deus prefere que situação? Você ajoelhado em prantos, se arrependendo do seu pecado, ou você em pé firme e forte, obediente a Deus, obedecendo a Deus? O que Deus prefere? Obviamente, a obediência. Então é isso que Samuel falou aqui. Será que Deus ele tem tanto prazer assim no holocausto? Ele tem tanto prazer que vocês fiquem pedindo perdão pelos seus pecados? Vocês errem e peçam perdão? Ou Deus tem mais prazer em te ver uma pessoa não pecadora, uma pessoa obediente a Ele? Então o segundo ponto dessa noite, o que Deus quer de nós? Deus quer nossa obediência completa. Terceiro ponto, Deus quer a nossa adoração. Isso, irmãos, fica muito claro na Bíblia, que a todo momento Deus ele desejou essa adoração em todas as épocas, né? E Deus, Ele é o único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, como nós podemos ler em Mateus 4,10, que diz o seguinte. Isso aqui é um versículo. Jesus, durante a sua tentação, ele fala ao diabo, né? Jesus disse: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Isso é uma passagem onde Jesus estava ali no deserto, sendo tentado, e o diabo faz uma proposta para ele, que ele daria, enfim,
enfim, alguma coisa ali, no caso que eram os reinos desse mundo, se Jesus adorasse, Jesus fala não, só ao Senhor é digno de todo poder, é digno de toda adoração. E aqueles que amam a Deus sempre vão adorar a Deus, né? E será que a gente tem adorado a Deus como Ele deve ser adorado? Será que a gente tem colocado essa nossa adoração a Deus acima de tudo, acima de todos? A gente vai ler mais um versículo sobre adoração que está lá em Levítico, capítulo 10. Diz o seguinte, os 2 primeiros versículos, que era de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acenderam incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que lhes havia ordenado. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. Nesse caso aqui, irmãos, está falando que assim, Deus, Ele não se agrada de toda adoração, porque Deus, Ele conhece o interior do nosso coração. Deus, Ele conhece quando a gente vem aqui no culto e adora Ele de verdade, não como a gente faz isso aqui, um culto de protocolo, que a gente vem, senta, ouve a palavra, canta, mexe a boca ali no louvor. E na Bíblia também está escrito, Paulo fala sobre o culto racional. O que é o culto racional? É você saber o motivo de você estar aqui nessa noite, é você entender esse motivo, porque ele, muito provavelmente, quando ele fala esse versículo, ele está fazendo comparação com outros adoradores de outros deuses. A gente teve uma pregação recente, acho que foi do Lar, que ele falava dos adoradores de Baal, que ficavam orando lá, e se mutilando, e se batendo, porque eles queriam que o fogo consumisse aquilo lá. Então, eles estavam adorando ao Deus dele? Era uma adoração? Era uma adoração. Mas às vezes eles sabiam por que eles estavam ali, o que eles estavam fazendo ali. Às vezes foi passado de geração em geração, às vezes era uma cultura que um foi ensinando para o outro, eles copiaram um do outro, porque assim, eles nunca viram Baal fazer um grande milagre, nenhuma grande coisa. Por que eles estavam ali fazendo aquele tipo de adoração, né? Então era uma adoração irracional, era uma adoração de costume, era uma adoração que foi ensinada. E quando a gente fala da verdadeira adoração, é a nossa adoração racional. A gente sabe o porquê que está aqui, a gente sabe o Deus que a gente serve, a gente sabe a grandeza do nosso Deus, a gente sabe os milagres que Ele já fez, os milagres que Ele continua fazendo, a gente sabe o poder que Ele tem, a gente sabe que Ele é o alfa, o ômega, que Ele é o princípio e o fim. Então a gente sabe de tudo isso. A gente vem aqui com o nosso coração, mas também com a nossa mente, entrega um culto racional, uma adoração verdadeira. Porque Jesus também falou que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, olha só esse versículo, como ele é lindo da forma que Jesus fala, que Deus está procurando verdadeiros adoradores, né? E que nós possamos ser esses verdadeiros adoradores, a gente entender a dinâmica de uma verdadeira adoração racional a Deus e ser esse verdadeiro adorador. Adore de acordo com a sua palavra e ao seu coração. Lá em João 4, João 4, no versículo 23 diz o seguinte, que é isso que a gente acabou de falar aqui. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem a gente já conhece bem, é ali quando Jesus está conversando com a mulher samaritana e ela chega no questionamento: onde que eu devo adorar? Eu tenho que adorar no monte, eu tenho que adorar aqui, eu tenho que adorar lá, no templo. Jesus fala: não, você tem que adorar em espírito e em verdade. Que basicamente eu entendo como você tem que adorar onde você estiver.
Você tem que adorar na sua casa, você tem que adorar no seu trabalho, você tem que adorar no meio da rua, onde você estiver, com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações, tudo isso tem que ser refletido, adoração a Deus, né? A gente lê na Bíblia que quer comais, quer bebais, faça tudo o quê? Para a glória de Deus. Então faça tudo para louvor a Deus e faça tudo para adoração a Deus. Isso nos leva ao quarto ponto. Então, a gente já falou que Deus ele quer o nosso amor, que Deus ele quer a nossa obediência completa, Deus ele quer a nossa adoração. E o quarto ponto, Deus ele quer o primeiro lugar. Deus ele quer o primeiro lugar na nossa vida. Deus ele quer o primeiro lugar no nosso coração. Ele quer o primeiro lugar em tudo. Então, ele quer que a gente ame e confie nele mais do que a gente ama e confie em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Lá em Mateus 6,33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então aqui, Jesus fala, nesse sermão, fala o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer, Mateus 6,33, a primeira coisa que você tem que buscar, o reino de Deus e a sua justiça. E ele fala, e todas essas coisas, ou seja, todas as demais coisas, vão ser acrescentadas a ti. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro objetivo da sua vida, o objetivo principal, é colocar Deus em primeiro lugar, é colocar Deus no centro da sua vida. Por quê? Porque Deus, lá em Salmos 133, deixa eu ver bastante versículo. Salmo 103 diz o seguinte: reconheço que o Senhor é Deus, Ele nos fez, e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então, primeiro ponto para a gente colocar, do porquê que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, é porque Deus é o nosso Criador. Deus, Ele nos fez, e nós somos o seu povo, porque Ele nos escolheu. Segundo ponto, porque Ele é o nosso Salvador. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para crer. Amém. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lembra que esse versículo, quando ele fala assim, Deus ele amou tanto o mundo que ele entregou seu Filho. Mas seu Filho faz parte da Trindade. Então seu Filho também é Deus. Então é como se Deus tivesse se entregado por nós. Deus ele fez o caminho da salvação, porque Ele queria nos salvar. Então, segundo ponto, primeiro Ele nos criou, segundo Ele nos salvou, Ele é o nosso Salvador. Em Efésios 3:1, diz o seguinte: desculpa, irmãos, Efésios 1:3 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, bendito seja Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos. Então, terceiro ponto, Deus, a gente louva a Deus, a gente quer Deus em primeiro lugar, a gente coloca Deus em primeiro lugar, porque Deus, Ele nos abençoa. Então, as bênçãos que ocorrem na nossa vida são intermédio de Deus. Então, além de ser nosso Criador, nosso Salvador, Ele também nos abençoa. E assim, o que pode tomar o primeiro lugar de Deus na nossa vida, irmãos? Basicamente é o egoísmo. O egoísmo. E quando a gente pensa mais em nós mesmos, ou quando a gente tem o desejo de agradar mais a nós mesmos do que a Deus. O pastor, na abertura do culto, ele falou: a gente podia estar em casa, é mais cômodo, mais confortável, mas a gente sabe que tem um culto aqui, a gente sabe que tem mais uma oportunidade de a gente louvar e agradecer a Deus, de a gente entregar o nosso louvor a Deus. Então, se eu
amasse mais a mim mesmo, talvez a gente não estaria aqui. Se cada um de vocês amasse a si mesmo e pensasse no seu conforto, no seu bem-estar, talvez você não estaria aqui nessa noite. Então, porque a gente ama a Deus e a gente quer colocá-lo em primeiro lugar, a gente abre mão desse egoísmo, do egoísmo, e abre mão de pensar mais em nós mesmos e coloca Deus em primeiro lugar. Mateus 19, 22 diz o seguinte: esse versículo fala assim: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Esse versículo está inserido na história do jovem rico que questiona a Jesus, né? Mestre, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus, ele sabia o interior do coração daquele jovem. Ele sabia que o coração daquele jovem estava, dentro do coração daquele jovem, estava as posses que ele tinha, as riquezas que ele tinha. Talvez essas riquezas nem ele trabalhou para ter isso aí, às vezes foi até os pais dele que trabalharam, mas ele pegou amor aquilo e colocou dentro do coração. E Jesus, sabendo desse amor, fala assim: ó, abandona isso daí e me segue. Dá aos pobres, vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ou seja, basicamente Jesus falou: abre mão do que está dentro do seu coração para deixar que eu entre dentro do seu coração. Abre mão do que você mais ama, do que você coloca como tesouro da sua vida, e deixa eu ser o tesouro da sua vida. E aquele jovem não fez. E hoje em dia nós também podemos fazer isso. Nós também podemos colocar posses, riquezas que a gente tem, ou qualquer outra coisa que a gente ache que aquilo ali possa ser um tesouro dentro do nosso coração, e não colocar Jesus, colocar Deus dentro do nosso coração. Então, as posses, os prazeres desse mundo, também quando a gente lê lá em 2 Timóteo 4,10, esse versículo aqui também é bem interessante, porque ele fala o seguinte: Paulo, escrevendo ali a Timóteo, ele está contando assim, ele fala, vou ler no versículo 9, né? Ele fala: procure vir logo ao meu encontro, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então aqui, Paulo falando de uma pessoa que estava ali, um discípulo dele, uma pessoa que estava ali como ajudante dele, amou mais o mundo do que o que ele estava fazendo, do que a obra de Deus, e abandonou e foi para outro lugar. Quantas pessoas a gente conhece, irmãos, que eram de dentro da igreja, que passaram em vários ministérios da igreja e hoje abandonaram a igreja para seguir os prazeres do mundo, né? Imagina que nessa época, essa pessoa, a oportunidade que ela teve de estar ali ao lado de Paulo, né, de ver Paulo escrevendo essas cartas e acompanhando as viagens missionárias, mesmo assim, ele abandonou tudo e foi viver os prazeres desse mundo. Como acontece hoje em dia, né? Jovens que têm tudo aqui dentro da igreja, falam tudo assim, espiritualmente falando, tem pessoas que se importam com eles, e mesmo assim, por causa de prazeres, muitas vezes momentâneos, prazeres que não vão levar a lugar nenhum, ele abandona a fé e abandona a Deus, né? Então, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração se torna o nosso ídolo, se torna o nosso tesouro. Quando Deus é o primeiro, a gente dá a Ele com prazer todas as coisas que Ele quer. O ponto 5. Então, ponto 4, Deus, Ele quer em primeiro lugar na nossa vida. Agora, ponto 5, ele fala assim, que Deus, Ele quer o nosso melhor. Ele ordenou o melhor para os sacrifícios sobre a lei. Então, quando era a época dos sacrifícios lá do Antigo Testamento, tinha muito bem determinado como que Deus ele queria que os animais fossem conduzidos ali. Eu vou até, para ficar referenciado aqui, eu vou deixar um versículo, Levítico 22:19, que diz o seguinte: apresentará-se um macho sem defeito do rebanho, isso é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que sejam aceitos em seu favor. Então, Deus
você pode pensar assim, poxa, ali no holocausto, esse animal seria derramado sangue, depois seria cortado, depois, né, seria cozinhado ali e tal. Poxa, esse animal ele vai morrer. Então pode ser qualquer animal. Eu posso pegar aqui um animal que já está doente, e aí morrer mesmo, ele morre lá no altar. Mas Deus deixou bem claro, não. Ele já fez isso. Falou assim, eu quero o melhor animal. Ele já fez isso para trabalhar no povo o senso de que eles tinham que entregar o melhor para Deus e não qualquer coisa. Quando a gente vê aquela passagem que Jesus ele entra ali no templo e vai brigando com os cambistas ali, a gente vê duas situações ali. Primeiro, que ele estava falando de questão que ele não queria que tratasse a casa de Deus como um negócio, mas que também aquelas pessoas elas estavam ali com animais que eram animais imperfeitos, ou que eram animais que eles colocavam ali para vender, às vezes tinha animal doente, animal com defeito, então eles estavam ali para fazer negócio, que era justamente esse pensamento que eu falei, esse animal vai morrer mesmo, entrega isso aqui e tal, uma pomba sem uma perna, um boi cego de molho, enfim, então eles estavam ali vendendo os animais. Então Jesus ele briga com a prática ali dos cambistas, mas também seria uma crítica para o que eles estavam fazendo, que era vender animais ali imperfeitos para serem sacrificados. Então, Deus ele quer o nosso melhor. Ele merece o melhor de nosso tempo, ele merece o melhor da nossa energia, ele merece o melhor dos nossos dons, dos nossos talentos, ele merece o melhor das nossas posses. Se Deus ocupa o primeiro lugar da nossa vida, então daremos a Ele sempre o melhor que nós temos. Então, quando Deus ele já está no primeiro lugar, já é intrínseco que você vai entregar para Deus o melhor que você tem a oferecer. Então, seja no seu recurso financeiro, seja no seu tempo, na sua disposição, na sua energia, né? Igual a gente estava falando assim, tem pessoa que acorda às 6 horas da manhã, nesse frio, vai acordar amanhã às 6 horas da manhã, vai para academia, e vai ficar lá, tal, puxando ferro, às vezes 5h30 da manhã vai estar lá, mas ela não vai estar 9 horas da manhã no EBD, no domingo, né? É um sacrifício, agora 6 horas da manhã para cultuar ali, não vou usar essa palavra, mas para benefício próprio ali da sua saúde, ela vai lá, ela vai acordar, ela vai fazer esse sacrifício. Agora, 9 horas da manhã, ela não consegue ir numa escola bíblica dominical. Então, aonde que a gente está gastando nossa energia? Né? Aonde que a gente está gastando nosso tempo? Até questão de oferta. Tem irmãos que para ofertar é muito difícil, mas para gastar em coisas fúteis, ou, por exemplo, você come um lanche, você paga ali e acabou, né? O lanche foi embora. Mas você investiu dinheiro nos trabalhos da igreja, esse dinheiro vai chegar, vai ir até o missionário, através desse dinheiro ele vai usar esse recurso para ganhar uma vida. Então, aonde que a gente também está investindo nossas posses, né? Nosso tempo, nosso dinheiro. Então, a gente está, de fato, entregando o melhor para Deus. Então, às vezes, eu sempre faço um comparativo. Se eu estou gastando muito tempo, aqui o pastor deu um exemplo da Netflix, né? Então, se eu estou gastando muito tempo na Netflix, será que eu gasto muito mais tempo lendo a Bíblia, muito mais tempo orando, muito mais tempo jejuando, muito mais tempo vindo na igreja, né? Ou o tempo que eu estou destinando a Deus é inferior ao tempo que eu estou destinando aos prazeres desse mundo? Então, Deus ele não quer isso, Ele quer o nosso melhor, o melhor de cada um. Indo para o último ponto aqui, irmãos. E esse a gente vai ler alguns versículos que fala que Deus ele quer que nós sejamos salvos. Para Deus é interessante, quanto mais pessoas sejam salvas, é melhor. Vamos ler lá em 2 Pedro 3, 9. Segunda Pedro 3, 9 diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, assim, o desejo inicial de Deus seria que todos nós fôssemos salvos.
E Deus, Ele é paciente e também misericordioso, né? Quantas vezes nós pecamos, pedimos perdão, Deus nos perdoa. Quantas vezes nós pecamos, pedimos perdão, Deus nos perdoa. Então, Ele é misericordioso e Ele quer, e é paciente, porque Ele quer que nós cheguemos ao arrependimento. Ele quer salvar a todos quantos queiram ser salvos. Deus nos deu de graça em Jesus a sua salvação. Lá em Tito 2:11, diz o seguinte, Tito 2, no versículo 11: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Então, esse versículo 14, ele é extraordinário, né? Porque ele fala que ele se entregou por nós, a fim de nos remir, ou seja, de nos perdoar, de salvar-nos do pecado, para fazer um povo dele, particularmente dele. Então teve o sacrifício dele, ele se entregou, né, de graça por nós, mas para pagar o preço dos nossos pecados. Então ele não se entregou porque nós merecemos, ou porque nós temos que pagá-lo de alguma forma, ou porque nós temos que fazer alguma coisa para atingir a salvação. Não. Deus, ele já pagou pelos nossos pecados. Então, Ele nos deu a sua salvação para criar um povo dele. E lá em Timóteo, o último versículo, em Timóteo 1:9-10, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9-10, diz o seguinte: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras. Ponto. Não foi pelo que a gente fez, não é pelo que a gente faz, né? Continuando, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, Ele quer que nós sejamos salvos porque Ele trouxe salvação até nós, né? E não é por nossas obras, não é por merecimento, é simplesmente pela graça dele. Então, recapitulando, irmãos, quando fala, dai a Deus o que é de Deus, o que Deus quer? Deus quer o nosso amor. Deus quer que nós amemos Ele acima de todas as coisas. Deus quer que a gente seja obediente, que Ele prefere que nós obedeçamos do que façamos sacrifício, né? Do que nos arrependemos e pedimos perdão. Ele quer a nossa obediência completa. Ele quer a nossa adoração. Ele quer que Ele seja o primeiro em nossa vida. Ele quer ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ele quer estar por completo no nosso coração. Ele quer que nós pensemos nele como nosso tesouro, né? Ele quer ser o primeiro, o que nós mais temos de valioso. E Ele quer o nosso melhor em adoração, nosso melhor tempo, nosso melhor energia, nosso melhor nos nossos dons. E Ele quer que sejamos salvos, porque Ele fez de tudo para que sejamos salvos. Ele é paciente e Ele se entregou a si mesmo em favor de nós. Então, irmãos, que nessa noite a gente possa
refletindo tudo isso que a gente falou e tudo isso que a gente leu nessa noite, né? O que Deus quer de nós? Ele quer o nosso melhor, Ele quer a nossa salvação, mas Ele também quer que nós entreguemos o melhor a Ele. Ele quer que o nosso melhor tempo, a nossa melhor energia, as nossas rendas, os nossos dons, talentos, tudo, Ele quer para o louvor e honra da glória dEle, do reino dEle, né? Que nós possamos sempre pensar nisso, que Deus Ele ocupa o melhor lugar, a melhor posição na nossa vida, né? E que nós possamos sempre entregar para Ele o melhor e às vezes em detrimento de nós mesmos, como a gente falou aqui, né? Às vezes deixar de fazer alguma coisa para nós, mas para louvar a Deus, para agradecer a Deus. E também nós possamos sempre lembrar que tudo que nós façamos aqui nessa terra seja para louvor e honra e glória do nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade de louvarmos e agradecer o seu nome, de ler a sua palavra, Senhor, que nós possamos entender nossos corações, Pai, o que o Senhor quer de nós, Pai. O Senhor quer que nós entendemos a Ti o melhor, Pai. Que nós possamos sair nessa noite com esse sentimento em nosso coração, de entregar o melhor a Ti, Senhor. Nosso melhor tempo, nossos dons, nossos talentos, que nós possamos entregar a Ti, Pai. E que nós possamos ter sempre o desejo de ser obediente a Ti, Pai. E nós possamos ter sempre também no nosso coração a maturidade espiritual para entender que Tu és quem tem que ocupar o primeiro lugar no nosso coração, Pai. Fica conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos ensinando a cada dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.